Então, nós vamos começar hoje com estratégia de precificação propriamente dito. Só uma pergunta em relação ao que a gente viu até ontem, né? Quando a gente fala assim, vamos aumentar 50% o nosso resultado, é uma coisa muito expressiva. Mas quando você fala assim, vamos tentar reduzir 5% no nosso custo, não parece tão expressivo. Vocês perceberam ou não? Não parece, né? Então, às vezes, você tendo uma organização e uma disciplina na tomada de decisão, você consegue um resultado muito expressivo na última linha do DRE, certo? Então, por isso a importância aí dos detalhes, né? A empresa ela não vai dar resultado numa única ação. Você vai tomar várias ações em vários lugares diferentes, correto? Por experiência e por, não pesquisa propriamente dita, mas por visitas que eu realizo. A grande maioria, né, atua no dia a dia, entendendo que para eu melhorar meu resultado, eu tenho que aumentar minhas vendas. Não sei se vocês perceberam que todos os exemplos que nós demos ontem, nenhum aumentou vendas. Perceberam isso? Então, nem sempre aumentar vendas é a solução. Às vezes não é a solução, é muito pelo contrário, ela causa um problema maior até, né? Então, se você tiver com a empresa alinhadinha, organizadinha, aí você está na hora de aumentar suas vendas. Agora, se você não está, às vezes aumentar vendas vai te gerar mais problemas, tá? Às vezes é melhor você calibrar preço, margem, do que propriamente aumentar vendas. É o que nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Nós vamos passar aqui um pouco na parte teórica, mas faz parte do contexto, tudo bem? Para vocês terem depois o material de apoio e conseguir fazer as consultas. É muito rápido aqui. E a gente já entra em cálculos, tá? Cálculos, insisto, com aquela calculadora que eu falei, beleza? Do doce, né? Então vamos lá. Estratégia de precificação. Os preços fazem parte de um composto de marketing. Políticas de preço, produto, propaganda e praça, né? Distribuição do produto. Aspectos a considerar. Um deles é ciclo de vida do produto. Então a gente tem aqui uma matriz que mostra, em função do momento do ciclo de vida de cada produto, ele vai ter um potencial de preço. Isso é clássico, tá, pessoal? Ele se repete na grande maioria das vezes, mas ele tem exceções. Então nós não vamos trabalhar exceções, nós vamos trabalhar a regra, tá ok? Então vamos lá. Você tem um produto novo, ele vai estar no primeiro estágio, que é a introdução. Quem trabalha com matriz BCG é a mesma coisa, ele vai estar na tal interrogação, não é isso? Quando o produto está na introdução, ele tem normalmente uma margem unitária alta e uma margem total baixa. O que vem a ser isso? A quantidade de vendas. E quando você lança um produto, em tese ele é novidade, você vai cobrar uma margem maior, correto? Só que ele não vai ter uma saída muito grande no início, porque tem um processo de divulgação disso daí. Até isso acontecer, você vai vender pouco. Aí ele vem para um processo de crescimento. Ele vai introduzindo no mercado, né? E aí, à medida que isso vai acontecendo, ele vai aumentando a quantidade, correto? E aí o que acontece ali? Ele continua com a margem alta e a margem total, que seria a quantidade de produtos vendidos, já sai do baixo para o mais ou menos. Ele já está no nível mediano ali. Aí vem a maturidade do produto, onde ele atinge um nível de demanda, talvez o mais alto dele, não sei se o mais alto, mas ele vai atingir uma demanda na qual ele vai se permanecer por um tempo. E isso é entendido como maturidade do produto, do ciclo de vida. Nesse caso, a maturidade do produto, a margem unitária, ela tende a cair um pouquinho. Já deu tempo de todo mundo copiar o produto, né? Durante o crescimento. Então você já vai ter esses produtos similares, etc. Ele vai deixar de ser novidade, ele já é um produto maduro. Então a margem vai cair um pouco. Porém,
já é um produto de consumo, então ele vai estar com um volume mais alto. E se você acertar a mão nesse produto, pode pegar aí o produto que vocês imaginarem. Se a empresa acertar a mão nesse produto e ele conseguir esticar a maturidade dele durante 30 anos, é a melhor coisa do mundo. Tá certo? Que é a chamada vaca leiteira lá no BCG, né? Tem vários exemplos no mercado em relação a isso. Invariavelmente, esse produto algum dia vai entrar numa fase de declínio até sair de linha. Por quê? Porque outros produtos virão e irão substituir aquele. Então, na fase de declínio, acontece qual fenômeno? A quantidade cai e chega a hora de você fazer o quê com esse produto? Descontinuar. Entenderam ou não? Então, ficar muito atento com isso. A gente vê muitos casos, que a gente até citou aqui, de estoque parado. A gente não sabe, a gente precisa saber se o estoque está parado de um produto de introdução, que não emplacou, ou em crescimento. Maturidade é difícil, porque normalmente é produto que tem demanda, a menos que o seu preço esteja completamente fora, ok? Agora, se for declínio, eu vou passar uma má notícia para vocês. O que vocês vão fazer com aquilo? Ninguém quer mais aquilo. Então vocês têm que ficar atentos para não deixar isso acontecer na loja de vocês. Eu vou fazer um mix para minha loja e vou montar os produtos, né? A quantidade de produtos. É importante observar isso, tá? Eu vou tiro certeiro, já vou numa maturidade, ponto final. Beleza. Eu vou inovar. Vai inovar a loja inteira? Não, vou inovar um pouco. Tem que ir com calma. Veio um representante aqui na minha loja e vai me dar um desconto de 50% se eu levar 1 tonelada. Aí você fica todo louco, né? Meu Deus do céu, eu quero. Produto em declínio. Ele quer desovar do estoque dele lá porque não sai e ele quer jogar para você o problema. Aí você fica feliz da vida. Isso é uma grande armadilha, toma cuidado, né? O que você normalmente faz depois de ficar feliz da vida? Se comprar, com que margens vai vender isso? Tudo bem? Guardem isso aí. Vamos para o próximo aspecto aqui. Vocês têm aí na apostila, isso é uma tabela, hein, gente? E aí eu sugiro que vocês depois dêem uma olhadinha e vejam o momento da empresa de vocês para poder avaliar isso daqui. Políticas e objetivos. Então vamos lá. A gente tem aqui 5 situações que você pode adotar, 5 políticas. Poderia ser 50, mas a gente tem 5, ok? Então vamos lá. Posicionamento. A política 1 vai ser aplicada em que situação? Numa situação onde a empresa ela está num momento de sobrevivência. Olha só, hein? Sobrevivência. O que significa isso? Situação difícil. Uma situação muito difícil. A margem dela vai ser o quê? O cara que está com a corda no pescoço, o que ele faz com a margem? Baixa ou negativa. Tomem cuidado com negativa. Características básicas dessa política. Girar estoque rápido, ter que queimar o estoque. Olha a situação da loja. Vocês já viram alguém assim? Objetivo principal. Fazer caixa. O cara não quer nem saber o que está acontecendo no mundo, ele precisa de dinheiro. Já ficou na cara aí, é sobrevivência. Vantagens nesse caso. Olha a vantagem que o cara leva. Sobreviver a curto prazo. Desvantagens. Quando você faz isso por um pouquinho mais do que o curto prazo, o que acontece? Você vai inviabilizar o seu negócio. Você vai entrar em endividamento, aquilo que a gente viu da flechinha para baixo. Lembra disso? No balanço? É esse cara número 1 aí, ó. Essa política pode ser usada temporariamente por uma empresa muito saudável. Se ela tiver aquele estoque lá em declínio e ela quer fazer uma queima. Aí ela usa essa política aí por alguns dias. Então guardem essa ideia. Vocês já usam isso. Mas só estou mostrando para vocês que é uma política. Só que é aquela política que vem aquela frase embaixo. Use com moderação. Só nos momentos que realmente você precisa usar. Tá certo? Vamos nas próximas agora. Maximizar o lucro. Obviamente, margem muito alta. Curto ciclo de vida, característica.
Oportunidade de lucro alto, margem elevada é a vantagem e criar em margem de preço alto. Isso aí normalmente é produto de marca, né? É um produto líder de mercado ou alguma coisa similar, tá certo? Liderança por preço. Liderança por preço subentende-se baixo, ok? Margem baixa, preço baixo, ele visa o quê? A massa, a base da pirâmide. Produto de massa, né? Ganhar mercado a longo prazo, funciona em mercado suscetível a preço. Então vocês vão identificar alguns produtos que tem, algumas famílias que tem lá na loja, que tem essa característica aí, que a massa consome e o preço é que predomina. Desvantagens, não fideliza, muito pelo contrário, não fideliza. Liderança por diferenciação, aí já não é por preço. Margem alta, preço alto, qualidade, premium, né? Margens elevadas é o objetivo desse negócio. Vantagens, fidelização do cliente, porque ele não está pegando a base da pirâmide, ele está pegando já um meio até uma parte de cima da pirâmide, tá? Risco ou desvantagens, risco do valor não ser percebido. O cara faz um produto de marca ou algum produto específico, tem uma série de vantagens e diferenciais, só que o cliente não consegue ver os diferenciais, né? A partir do momento que você faz um produto com diferencial e o seu cliente não vê o diferencial, o que acontece? Ele passa a ser que produto? Sem diferencial. Concorda ou não? E se ele é sem diferencial, por que o preço é alto? Então o cara que vai praticar a liderança por diferenciação, ele tem que fazer um esforço para quê? Para que a diferença seja percebida. E isso acontece nas lojas o dia inteiro. Posso contar um caos? Cheguei numa loja, uma empresa certa vez, e a gente tinha lá os produtos. Tem um monte de produtos, mix de produtos. E a empresa estava preocupada e falava assim, pô, meu pessoal de vendas não tá legal. Pô, que empresa que você vai que o pessoal vai falar que tá legal? Né? Então você chega, pô, tá bom, não tá legal, mas e aí? O que está acontecendo? Não, o pessoal só vende produto barato. Pô, até aí. O que é mais fácil de vender? Produto mais barato ou mais caro? Olha só a análise. O ser humano, o que ele quer? Sombra e água fresca, meu filho. Vender produto barato é mais fácil. Por que o cara vende mais e mais barato? Não precisa fazer esforço nenhum, né? O problema está na equipe de vendas? Pensem. Então a gente começou a analisar. Tudo bem. O que o produto caro tem de diferente do barato? Aí a gente começou a analisar e de fato tinha diferenciais. Aí eu falei, bom, agora vamos lá para o time de campo, né? Lá no chão de loja. Chamamos a galera, pergunta para um, pergunta para o outro, pergunta para o outro. Escuta, me explica a diferença desse produto para aquele ali. Mais de 50% de todos os vendedores, e não eram poucos, pode colocar 3 dígitos aí no que eu estou falando, não sabia a diferença. Olha só, a empresa fabricava um produto com tecnologia diferenciada e ele não sabia a diferença de um produto do outro. Logo, ele ia vender o quê? Se na cabeça do vendedor era tudo igual. O mais caro ou o mais barato? Mais barato. O mais barato. Alguém vai pagar mais caro pela mesma coisa? Então essa aqui é uma política que você tem que ficar muito atento. Eu vou trabalhar por diferenciação. Então, por favor, mostre o que está diferente aí. O que eu ganho com isso? Né? Aí foi feito um trabalho explicando, né, a política de produtos, tá certo? A gente tem os produtos conceituais, diferenciais e comerciais, correto? A partir do momento que você define um produto diferencial, você tem que mostrar qual é a diferença. Aí você vai agregar preço, tá certo? Aí foi feito um trabalho e o pessoal começou a entender. Então essa é a diferença? Eu falei, essa é a diferença. Você vai vender essa diferença aí.
E quem falou que o cliente quer o mais barato? Quer não. Ele não quer o mais barato. E aí você põe a estratégia lá. E o seu vendedor tem que saber mostrar a diferença de um para o outro. É importante ter o mais barato. Porque vai ter público para isso. Né? E aí você vai vender para ele. Não só para isso. Aquele cara que pode um pouquinho mais, ele tem que ter uma referência. Então o mais barato serve de referência para ele. Referência do quê? Do que ele não quer. Porque ele quer se diferenciar. Certo? Para ele se diferenciar, ele sabe que tem que pagar mais. Agora, se você coloca a segunda opção e não tem a mais barata, para ele aquele é o mais barato. Ele perde a noção. Então, às vezes, você tem que pôr um produto ali só para fazer a marcação do preço mais barato. Para você vender o mais caro. Entenderam ou não? Então, quem for trabalhar por diferenciação, treine a sua equipe de vendas. Qual é a diferença? Se você não fizer isso, não adianta se iludir. Você não vai aumentar as vendas. E não adianta apertar a porca ali com a equipe de vendas. O cara não vai vender. Afirmo, garanto para vocês. Por quê que ele não vai vender? Porque não entra 1000 pessoas por dia na sua loja para ele atender. Ele tem ali, dependendo da loja, no máximo, dependendo da loja, do movimento, ele vai ter de 2 a 20 chances por dia para tirar um pedido. Você acha que ele vai correr o risco? O que vocês acham? Vocês correriam o risco? Hã? Você recebe por comissão de vendas, por exemplo. Se você não vendeu, o seu salário é 0. Entra um cara na tua loja, você vai correr o risco de querer vender o mais caro e o cara falar obrigado e ir embora? Então, quem trabalha aí com lojas, quem é o gerente de vendas, já fica esperto. Pensamento básico do vendedor é tirar um pedido, não interessa qual. Então ele já vai no mais barato e o cara sai comemorando, entendeu? Tirei meu pedido hoje, inaugurei, entendeu? Aí vem o segundo, ele fala, não, agora é para pegar confiança, ele vai mais barato de novo, certo? Aí vem o terceiro, ele fala, acho que eu não estou bom ainda, mais barato de novo. Aí quando chega no fim do dia, ele fala assim, já vendi bastante, então agora é só para fechar. Vendi o mais barato de novo, né? E é assim que funciona. Agora, vamos treinar o vendedor. Mostra para ele a diferenciação. Mostra as vantagens. Entendeu? E aí você apresenta para o seu cliente as opções. Vai ter cliente que vai olhar o mais barato, o cara não quer nem chegar perto. Vai passar até mal. O cara fala, não, você tem alguma outra coisa aí? Então você sempre vai jogando o cliente, vai mostrando, né, as opções. Cada empresa tem a sua política, mas uma das políticas é você começar pelo meio. Entendeu? Começa pelo meio. Se você sentir que o cara precisa mais alto, beleza, tomba para o lado mais alto. Sentiu que não aguentou, pumba para cá, acabou. Agora, não deixa o seu vendedor sozinho. Tá filmando? Nem por 5 minutos. Ele vai vender o mais barato. Entenderam ou não? Eu já vi casos que aconteceu o seguinte. Ninguém me contou. Eu estava na loja e eu vi. O cara entrou e eu tinha um campeão de vendas mais barato lá na loja. E você vai treinando, então você vai apostando, né? Na evolução, né? Só que algumas pessoas, elas ainda acho que tem um paradigma assim, um pouco mais profundo ali, né? E ele estava ainda nessa fase de, puxa, tô com medo ainda. O cara entrava na porta, ele já entrava com promoção. O cara nem perguntou o que ele queria. Não sei se vocês já viram isso. Você não, fecha aqui que eu já te dou desconto. Entendeu? Não, fecha aqui, pelo menos o cara já viu alguma coisa. O cara bom dia, tem um desconto hoje, especial. Ué, que isso? Calma. Entenderam? Então tem as etapas de venda, você tem que abordar o cliente, não é isso? Você tem que sondar. Sondagem, vendedor, equipe de vendas aí. Sondagem, gente. Vendedor que não faz sondagem, tirador de pedido, mas desculpa aí.
Ver que relógio o cliente está usando. Entendeu? Que carro ele estacionou. O cara entra na tua loja, ó, chegou no balcão. O cara, ó, me vê um pincel. Pois não, esse aqui, tô, R$7. Ah, obrigado, passa no caixa. Você é um vendedor? Não. Você abriu uma loja, investiu milhões, você viu o balanço, aí olha o trabalho que deu para montar todo esse negócio. Fazer cálculo de ponto de equilíbrio, para o cara vender um pincel. Entenderam não? Não, negativo. O cara tem que fazer a sondagem. Pergunta óbvia. O senhor está construindo ou reformando? Ele pediu um pincel, certo? Terminei a construção. Vou começar agora acabamento, pintura. Porra. Ele só precisa de um pincel, beleza? Isso é uma sondagem. Ah, o senhor já está na fase de acabamento, é na fase de pintura? O senhor não gostaria de fazer o orçamento da sua obra comigo? Entendeu? Temos aqui produtos maravilhosos, condições especiais. Vamos dar uma olhada nos produtos? Aí o cara já começou a ter uma empatia. Falou, o cara está me entendendo. Né? Esquece de tirar o pedido, isso é depois. Você vai fazer agora o quê? Você está fazendo sondagem, agora você vai fazer demonstração. Aí você vai lá demonstrar o que você tem para o cara. Se o cara foi, já era. Agora você tem que ver rapidamente o que ele quer. Ele vai ficar perguntando o preço e você vai ficar mostrando qualidade. Mas quanto custa esse? Mas qual o desejo do senhor? Que cor que o senhor prefere? E você vai mostrando o que ele quer. Você tem que sondar e mostrar o que ele quer. Tá entendendo ou não? Deixa o preço pro final. Daqui a pouco você vai negociar. Aí o cara decidiu o que ele quer, ou 2 opções. Não mais do que 2. Certo? Eu já também presenciei casos de 10 opções pro cara. O que acontece quando o cara tem 10 opções? Você já confundiu o cara, já era. Perdeu a venda já. Entenderam ou não? 2 opções e muito 3. Acabou. Se é o produto que ele está procurando, se tiver que fechar, ele vai fechar ali. Não adianta vir com a 10ª opção. Não sei se vocês concordam. Falar que todas têm a mesma qualidade. Então todas têm o mesmo preço, né? Treinar o seu vendedor, sua equipe de vendas, os gerentes, as etapas, treinar por etapa. O cara tem que estar afiado, você tem que treinar isso com o seu vendedor. Tem que ter uma lista lá de... Para cada senão do cliente, você tem que ter uma alternativa. Então faz uma lista lá com 10, 15 itens, que toda vez que o cara falar isso aqui, ele vai para cá. Ele tem que contornar essa objeção. Por quê? O cliente está colocando uma barreira na frente. E você tem que contornar. Se o vendedor não conseguir romper a barreira, ele não vai fechar o pedido. Entenderam ou não? Então você tem que seduzir o seu cliente. Você tem que ir dando alternativa para ele. E aí ele vai colocando objeção, você vai tirando. Ele vai colocando, você vai tirando, ele vai colocando. Daqui a pouco ele não tem mais objeção para colocar. Entendeu? Qual é o endereço de entrega? Acabou. Tirei o pedido já. Certo? Tudo bem? Então, se tem diferenciação, por favor, lição 0. Mostre para o seu vendedor, para a sua empresa, qual é a diferença que justifique aquele preço. Tá bom? Desnatamento máximo, está escrito aqui. Isso aqui começa alto e logo já vira um produto normal. Então o cara começa lá, ó, alta no início, médio depois. Primeiro o consumidor de maior renda e depois a população em geral. Normalmente produtos de tecnologia, né? O cara lança um produto com um preço absurdo e o topo da pirâmide já vai comprar. Isso é uma estratégia. Isso vai causar um desejo no resto do mundo. Todo mundo vai querer também, mas não pode. Só que aí em escala de produção ele vai começar a cair o preço e aí o cara vai lá e compra. Certo? Oportunidade de lucro no início,
margem alta por algum tempo, quanto mais ele conseguir prorrogar isso, melhor para ele, e ele sai da política 5, depois para a política 1 ou para a política 3, certo? A menos que ele tenha diferenciação. Lembrando que ele vai ser copiado muito rapidamente. Se for tecnologia, então, ele vai ser copiado. Então, por favor, aí, ó, considerem isso na hora lá, de vocês estabelecerem o mix de produto e os preços, tá?